esse é o segundo vídeo da série sobre a utilização do software LT-Spice na disciplina de análise de circuitos elétricos 1. Neste vídeo iniciaremos sobre o conteúdo visto nessa disciplina. Dentre eles, um dos mais importantes que a gente precisa ter o conhecimento ao longo de todo o curso de Engenharia Elétrica em outras disciplinas, que são as leis de Kirchhoff. Neste vídeo vamos ver a primeira delas, que é a tão conhecida Lei dos Nós ou a Lei de Kirchhoff para as correntes, LKC. Essa lei enuncia que a soma algébrica de todas as correntes em qualquer nó de um circuito é igual a zero, sendo um nó um ponto do circuito que vai unir dois ou mais elementos do mesmo, sendo que esse nó ele pode ser também tido como nó distribuído, ou seja, não necessariamente esse ponto ele deve estar no mesmo local, certo? A gente pode ter aqui, como nesse exemplo, a gente tem dois pontos que estão em locais distintos, mas que representam o mesmo nó, o nó A, pois eles ligam os mesmos elementos do circuito, ok? Então, a gente tem dois pontos que não estão nos mesmos locais, mas que ligam os mesmos elementos, então eles representam o mesmo nó. Como é que a gente faz o uso dessa lei? A gente tem que identificar os nós, primeiramente identificar os nós dos circuitos e fazer a atribuição das correntes em cada ramo desses circuitos, entrando ou saindo desse nó. E aí você vai ter duas opções para poder, como referência no sentido dessas correntes. Se você atribuir um sinal positivo a uma corrente que sai do nó, você tem que obrigatoriamente atribuir um sinal negativo a uma corrente que entra no nó. Caso contrário, existe outra forma. Se você atribuir um sinal negativo a uma corrente que sai do nó, significa atribuir um sinal positivo a uma corrente que entra em um nó. Neste vídeo e em outros que a gente precisar utilizar essa lei, a gente vai sempre utilizar um sinal positivo a uma corrente que sai do nó e um sinal negativo a uma corrente que entra no nó. Neste exemplo genérico aqui, por exemplo, a gente tem uma fonte e 3 resistores. Então, eu atribuí aqui o sentido arbitrariamente da corrente que sai da fonte, né, saindo do terminal positivo aqui, no sentido convencional que a gente utiliza, entrando no nó A e saindo do nó A eu considerei as correntes que passam pelos resistores, 1, 2 e 3. Então, se a gente fizer uso da lei, a soma das correntes elas tem que ser iguais a zero. Então, se está entrando no nó, negativo, então menos I, e se está saindo do nó, positivo, então eu vou ter mais I1, mais I2 e mais I3, igual a zero. Se eu passar o meu I aqui para o outro lado, eu vou ter I igual a I1 mais I2 mais I3. Então, a gente conclui a partir disso o quê? Que o somatório das correntes que entram no nó é igual ao somatório das correntes que saem desse nó. Essa lei, ela baseia-se no princípio da conservação das cargas, que não tem como criar nem destruir cargas, apenas elas se conservam. Então, essa aí é a primeira lei de Kirchhoff. Vamos passar agora para um exemplo, onde a gente vai fazer ele manualmente e depois fazer a simulação do mesmo. Esse exemplo eu retirei do livro Circuitos Elétricos, Junilson, 10ª edição, esse livro aqui. Esse exemplo ele encontra no capítulo 2, problema 22, e a gente tem um circuito de 3 malhas, com 3 nós, ok? O nó A, o nó B e o nó C. E aqui eu já fiz, já coloquei as minhas correntes arbitrariamente, os seus sentidos aí. Então, minha corrente I na tensão, na fonte de tensão, minha corrente 3 na R3, minha corrente 0 na R5 e assim sucessivamente. A questão, ela nos dá como dados que a corrente I0 ela é igual a 1 ampere e pede para a gente determinar a corrente I1 e em seguida conferir, né, que a potência total dissipada nos resistores é igual à potência fornecida na fonte. Então, para isso, para a gente calcular a potência em cada resistor, a gente vai precisar saber a corrente em cada resistor. Então, a gente precisa achar todas as correntes e então aplicar a fórmula da potência, que é R ao quadrado. Então, a gente vai fazer
a encontrar essas correntes utilizando aí a lei dos nós, certo? Primeiramente, a gente já tem uma incógnita que a gente conhece, que é o I0, então a gente vai começar por ela aí. Lembrando primeiro a lei de Ohm, né? Que ela nos diz o quê? Que a razão entre o potencial e a corrente elétrica ela é sempre constante em resistores ômicos. E essa constante é o nosso R, a tão conhecida resistência elétrica. Então, se a gente isolar o nosso I aqui, a gente tem que ir igual a V sobre R. A gente vai utilizar essa relação aqui bastante. Então, primeiramente, se a gente conhece a nossa corrente zero e a gente conhece o R, tem como a gente achar o potencial elétrico nesse resistor R5 aqui. Então, minha I0 é igual a o V5 sobre o R5, onde o meu V5 vai ser quem? Vai ser a diferença de potencial sobre esse resistor, onde eu tinha antes 150 volts aqui no ponto A. Quando ele passou sobre o resistor, ele teve uma queda de tensão e virou a ser o meu V2, que é a minha incógnita. Então, o meu V5 é quem? É V menos V2 sobre R5 igual a zero, onde o V é a tensão no ponto A, que é a própria fonte, 150 menos V2 sobre 50, e a minha corrente zero, a questão daqui é 1 ampere. Então, se eu isolar o meu V2 aqui, eu tenho 100 volts. Então, a gente observa aqui que facilmente a gente pode encontrar agora a corrente 2, que basta a gente pegar V2 sobre o R2, que agora são conhecidos. Então, o meu I2 agora vai ser quem? 100 sobre 25, 4 amperes. Então, a gente já achou aí uma incógnita. Agora, analisando o nosso E, a gente tem 3 correntes e 2 delas são conhecidas. Então, aplicando aí a lei dos nós, a gente tem o somatório das correntes que entram no nó, I4 mais I0, é igual ao somatório das correntes que saem do nó, o I2. Então, se a gente fizer no nosso C I4 mais I0, as correntes que entram no nó, igual a I2, a gente vai ter I4 igual a 3 amperes, sendo I0 1 e I2 4 que a gente encontrou aqui. Ok? Então, se a gente analisar agora, a gente já achou I4 e I2, a gente pode vir agora para o nó B. Para a gente achar o I1, a gente precisa de V1, então a gente pode fazer o mesmo esquema que a gente fez com o R5 aqui. O meu I4 vai ser a diferença de potencial em R4 sobre R4, onde a diferença de potencial em R4 vai ser a tensão V1 menos a tensão V2, onde V2 é conhecido e a gente encontra aí o nosso V1. Então, a gente pode fazer I4 igual a V4 sobre R4, onde V4 é V1 menos V2. Meu I4 a gente calculou, 3 amperes. O meu V2 a gente também já calculou, 100. E R4 a questão nos dá. Então, isolando V1 igual a 130 volts. Então, se eu já tenho V1, eu consigo facilmente achar o I1 com V1 sobre R1. Então, I1 é V1 sobre R1, V1 130, R1 65, e a gente tem I1 igual a 2 amperes. Então, se a gente analisar, a gente vai ter a corrente I1 e a corrente I4, e apenas uma incógnita aqui vai encontrar. Então, o somatório das correntes que entram no nó, I3, é igual ao somatório das correntes que saem no nó, I1 e I4. Então, a gente vai ter o que agora no nó B? I3 é igual a I1 mais I4. O I1 a gente conhece, 2 amperes, e I4 a gente também já calculou, 3 amperes. Então, o meu I3 agora é 5 amperes. Então, falta apenas uma incógnita, que é I1, que é a corrente I sobre a fonte. Então, basta analisar aqui o nó A e aplicar a lei dos nós. O somatório das correntes que entram no nó, I, é igual ao somatório das correntes que saem do nó, I3 mais I0. Então, no nó A, I0 é 1 ampere, I3 é 5 ampere, e o nosso I aqui é igual a 6 ampere. Então, calculado todas as correntes do nosso circuito, a gente pode calcular a potência dissipada em cada resistência por P igual a R vezes I ao quadrado. A gente tem a resistência
de cada resistor, e a gente também agora já tem a corrente de cada resistor. Então, fazendo isso, a gente consegue encontrar a potência de cada resistor, e a potência total dissipada vai ser o somatório de todas as potências individuais. E para a potência fornecida pela fonte, a gente utiliza a famosa P igual a V vezes I. A gente já tem a tensão, 150, e a gente também já calculou a corrente I. E aí a gente pode comparar se esses valores eles são os mesmos. Então, vamos agora simular esse circuito aqui em Bohm, certo? Se vocês observarem, se a gente não quiser fazer nenhum cálculo, basta a gente desenhar, colocar os valores dos nossos elementos, e aí para a gente achar a corrente, basta a gente vir sobre o elemento e clicar. Então, instantaneamente a gente já tem o valor da corrente nesse resistor, 2 A, conforme a gente calculou. No resistor R2, se ficar um pouco ruim a escala aqui de V, a gente pode vir sobre a legenda aqui, o título, e em R2, dar um clique com o esquerdo e ele vai aparecer essa janelinha. E aqui ele tem um valor 4 A. Da mesma forma a gente faz para o resistor R3, R4 e R5. Então, se eu vim aqui sobre R3, ele vai me dar o valor. Aqui ele está me dando menos 5 A. A gente calculou 5 A. O valor absoluto ele é o mesmo, mas o sinal ele está invertido por uma simples razão. Aqui, ó, no resistor R3, se você notar, o sentido que a gente adotou foi para a direita. Embora o programa, o LT-Spice, ele esteja considerando o sentido para a esquerda. Por isso aí a inversão do sinal, mas não está errado. É apenas o sentido que foi adotado para a realização do cálculo, ok? Então não está errado. O valor absoluto ele é o mesmo. E com relação à potência, né, que é o que a questão quer, para a gente evitar aí aquela questão do cálculo tedioso de fazer por cada elemento, basta a gente segurar a tecla Alt, vai aparecer esse termômetro. Eu vou antes abrir aqui um novo gráfico para a gente limpar, fazendo só de potência. Então, segurando o Alt e indo sobre o elemento, a gente vai ter a potência aí de cada elemento. Então, se você está ruim de ver a escala, mas se você vir aqui, ó, sobre o do R1, ele vai ter a potência de 260 watts, sobre o R2, 400 watts, sobre o R4, 990 watts, sobre o R3, 100 watts e sobre o R5, 50 watts. Se você fizer a soma de todas essas potências, você vai encontrar 900 watts, que é equivalente à potência total dissipada por esses resistores. E se você vir aqui sobre a fonte, segurar Alt e pedir para ele calcular sua potência, você vai vir aqui e ele vai dar exatamente o total da potência dissipada aí, que é o 900 watts. Então, a gente está confirmando o que a questão pediu para a gente analisar, que o total da potência dissipada pelos resistores é igual à potência fornecida pela fonte. Então, por agora é só. Agradeço a todos e até o próximo vídeo.